e eu acabo jogando na segunda divisão da Romênia. Pô, era 1.200 euros em 2008, eu sozinho, sem um passarinho para dar água. Acaba o contrato e aí eles queriam renovar e aí vem a burrice minha de acertar no Nacional. Aí eu, pô, fica sem time, né? Porque é o normal, você tá ali na luta. E aí um vizinho meu me arrumou um emprego, vagabundo, sem eu pedir, ele me arrumou um emprego, vê se pode isso. E aí só tinha que trabalhar de sábado, de segunda a sábado. Aí eu falei, ah, não vou trampar não. E aí a minha mãe falou, ó, se você não quiser trabalhar, beleza, mas eu não tenho condições de te bancar. Aí é quando eu começo de vez jogar bola na várzea pra ganhar dinheiro. De quando eu comecei a jogar na várzea lá em 2005, 2006, sempre pagou. Então acabava o final de semana, você tava com R$ 700 no bolso e falava, puta, o que eu vou fazer com tudo isso? Moleque! Então eu gastava tudo à noite, no mesmo dia, e comprava pizza, e comprava roupa. Aí eu falava, não, mano, eu quero ter o meu carro, eu quero morar na minha casa, sem nem ter noção de quanto custava tudo isso. Mas eu sabia que a várzea não ia me dar isso, só a várzea, né? Eu sempre pensei assim, pô, e se eu me machucar? Isso aí eu sempre tive muito claro, que nós somos prestadores de serviço. O cara me paga pra eu ir lá jogar, e se eu não for, ele não vai me pagar, e se ele não me pagar, eu também não vou. O futsal pra mim era mais da hora, porque toda hora eu encostava na bola, eu tinha chance de fazer gol, eu jogava mais jogos, e também, claro, a parte financeira, que é onde dá dinheiro. O gol aqui dá dinheiro. Falei, quer saber? Eu vou jogar futsal, eu vou ganhar mais, eu vou correr menos. E aí a gente acaba perdendo a final. Aí foi o dia mais triste esportivamente da minha vida. Eu fico o ano passado inteiro, o segundo semestre de 2024 inteiro, sem vontade de jogar bola, porque foi uma derrota muito doída, né? Porque a expectativa estava muito grande. E aí a frustração vem do tamanho da expectativa criada. Então, pô, 40 anos, assim, eu completo esse ano. Cada vez mais difícil é disputar uma final. E eu sei que toda vez que eu perco, as pessoas falam, mas tá velho. Olha lá, ele não treina, se vai ganhar ou perder, eu não controlo o resultado. Mas até hoje aí, nenhum dono de time vai poder falar que eu fui lá e roubei. Ele vai poder falar que eu não joguei bem lá, mas nunca vai poder falar que eu fui lá para roubar o dinheiro dele. Minha mãe, né, ela também me coloca numa escolinha até para gastar energia, para não ficar dentro de casa. Então eu fazia escolinha lá no Globinho, perto de casa, aos sábados. Na semana eu fazia no society de areia. Mas você se destacava jogando entre a molecada da sua idade? Não me destacava, era até uns amigos lá de onde eu jogo, que é do Jabaquarinha, né, onde a gente jogava o DEF, né, quem não jogou o DEF também, pelo amor de Deus. Eles hoje falam, pô, Luizão, você era ruim pra caramba, né, e você evoluiu. Aí eu falo, cara, eu 8-5 era ruim, vocês 8-2 eu jogava com vocês, então não sei se ruim era eu ou era vocês. 3 anos mais velho do que eu. Mas assim, a evolução veio, né, ano após ano. Aí depois, com meus 15, 16 anos, eu já vou pro Acadêmicos da Vila Faquini, que lá eles já ensinam mais fundamento, base. Então aí eu começo a me destacar. Aí a gente vai tentando, começa a fazer peneira, começa a fazer teste nos times. E aí começa aquelas enganações. Acho que não só eu passei por isso, muita gente, né? Reunia ali no final do treino da peneira. Pô, se você fosse 8-7, a vaga era sua. Aí então aquela lá, eles falavam assim, ó, depois do carnaval eu te ligo. Tem até uma figurinha no WhatsApp dessas paradas. Aí, beleza, na hora você acredita e tá tudo certo, mas como que vai te ligar? Nem telefone em casa eu tinha, e eu ia pra casa todo feliz, falava, mãe, o treinador falou que vai me ligar. E faz parte também, tudo serve pra amadurecimento. A gente não tinha maldade, eu lembro que pra fazer a peneira na Portuguesa, era lá no campo do Serra Morena, ali no Tietê, na rua de trás do Canindé. Mas a gente tinha que ir num deputado que tinha lá no Jabaquara, no Arnaldo Faria de Sá, ele entregava uma carta, aí você pegava essa carta, ia lá pro Canindé, aí de um lado é quem tinha a carta, do outro lado é quem não tinha a carta. Só que a gente pegava a carta, achava que ia ser um negócio surreal, era só para ser atendido primeiro. E aí depois entregava a carta, o cara dentro da sala rasgava a carta assim na tua frente, e aí marcava o dia para você ir fazer a peneira, mas cara, foram momentos muito bons. O tempo foi passando, né? E você ganhou uma bolsa para estudar num colégio. Cara, foi no Bilac, né? Acho que essa geração aí, 83, 82, 83, 84, 85, até 87, sabe muito bem o que significava uma bolsa no Bilac, ou no João 23, ou no Santa Isildinha. E tinha um menino na minha rua, o Decinho, que é meu amigo até hoje, e ele estudou no Bilac. E aí uma vez eu perguntei pra ele lá atrás, falei, cara, como que você conseguiu? E aí ele falou, cara, final do ano sempre abre bolsas lá, mas tem que ir lá na escola, treinar, e é o treinador que te escolhe. Final de 2001, eu vou lá no Bilac, faço uns treinos lá na quadra da escola e sou aprovado. E aí eu ganhei uma bolsa de 100% para estudar, só precisava pagar uniforme e material. E aí, pô, eu chego em casa todo feliz, né? Falo pra minha mãe, mãe, fui aprovado, ganhei uma bolsa.
A minha mãe toda feliz, minha família feliz, né? Porque eu ia ser a primeira pessoa da família a estudar em um colégio particular. Mal sabiam eles que eu ia repetir no terceiro bimestre. O objetivo foi alcançado, que era ser campeão da Copa Jovem Pan. E aí eu consigo ser campeão, só que passar de ano aí não teve jeito. Só passei em matemática. Eu já tinha jogado uma Danap por um colégio estadual, perdemos na segunda fase. E aí quando você chega lá com o Bilac, ou com o Santos Vigil, ou com o João 23, até a forma como as pessoas te olham é diferente, porque muito colégio estadual, né? E aí chega esses 3 colégios com agasalho. Cara, era surreal. A gente se sentia jogador de verdade naquela época, sabe? Porque todo mundo olhava pra nós e aí o pessoal já falava, ó, quem vai fazer a final é um desses 3 colégios aí e tal. Mas a gente conseguiu ser campeão e foi bom demais isso aí. E como que foi esse choque cultural, né, do Luizão, cara de quebrada, chegando a primeira vez, o primeiro dia numa escola particular, assim? Não sei como que era, né, na época que você estudou a escola estadual, mas na época que eu estudei a escola estadual, mano, parecia uma FEBEM a parada, né, mano? Era tipo uns caras com 17 anos na sua sala e você, tipo, a idade normal era 12, tá ligado? Então, imagino que você ter virado essa chave deve ter sido um choque, né? Cara, assim, é um choque, porque é uma realidade totalmente diferente. Só que assim, tinha muita gente de colégio estadual lá, porque tinha muito bolsista, né? Os jogadores de futsal, a maioria vinha de colégio estadual, de colégio público. Então, assim, era nítido. No intervalo, ficava tipo a galera do que veio do estado e a galera do particular. Mas, pô, a gente tinha 17 para 18 anos. Então, assim, junta todo mundo, porque a gente só quer se divertir, a gente só quer ser feliz, a gente só quer jogar bola. A linguagem do futebol é universal, né? Então todo mundo se dá bem. Foi uma experiência incrível, só não foi bom porque na reunião de pais lá em setembro, a professora fala para minha mãe, falou, teu filho é um amor de pessoa, ele não faz nada, nem lição, e ele já tá reprovado. 3 meses antes de acabar as aulas, você já estava reprovado. Já tava, e para você manter a bolsa, a sua única função era passar de ano. E aí, quando chega lá em novembro, o Rubinho, né, que era o nosso diretor, ele me chama na sala dele e fala, Luiz, você sabe como que funcionam as coisas, mas se você quiser continuar o ano que vem, a bolsa é sua. Pô, eu cabeça de jirico, né? Falei, não, senão eu vou repetir de novo. Aí eu volto pro estado. Mas o certo, né, era eu continuar lá e ter uma cabeça igual a que eu tenho hoje, mas também faz parte, me amadureceu muito e tá tudo certo. Dessa fase, pra você ir fazer o teste lá no Santos, como é que você foi? Em 2003 você foi pro Santos? Cara, 2003, tinha um rapaz lá no nosso bairro, ele jogou profissional na Portuguesa, então ele era muito amigo do Abel. Tem esse repórter da Globo, Abel Neto? E aí, esse seu Geraldo fala, pô, Luiz, eu acho que você tem condições, o que você acha de ir lá? Aí eu falei, vambora. E aí eu vou, aí o pessoal de um time lá que eu jogava, Unidos da Ponte, que é até o time que ganha a Copa da Paz, eles me davam dinheiro toda semana para eu poder ir e voltar de Santos. Fiquei lá 2, 3 meses, né? O treinador era o Lino. E aí foi também uma experiência incrível. No final acabou não dando certo, culpa única minha também, né? Eu 8-5, chegava jogador 8-6, o Lino mandava embora. Chegava jogador 8-4, o Lino também mandava embora. Eu falei, pô, eu acho que vai dar bom, né? Todo mundo sendo mandado embora, eu fui ficando, mas eu também fui junto. Mas você imagina algum motivo que não... Cara, depois de anos, eu encontro o Lino em Jundiaí. E aí, conversando com ele, ele falou, cara, Luiz, era pra você ter ficado lá sim, mas o Geraldo, que foi o rapaz que te levou, ele pediu um valor muito alto e aí o pessoal resolveu não pagar. Mas eu queria contar com você lá, porque zagueiro canhoto não tinha e você atendia tudo que a gente queria. Infelizmente não deu certo. Falei, faz parte, vamos vida que segue. E aí, pô, mas eu fiquei sabendo isso depois de anos e anos, né? Mas também tá de boa. Você não tem instrução, na verdade, né? Você não sabe conversar. Como que um moleque de 17 anos vai sentar numa mesa e conversar com um diretor de clube? E não tem como lamentar, né? Passou, como que você vai imaginar que a pessoa que te levou fez algo errado assim, né? Que veio a te prejudicar. Porque naquela época você também só quer jogar bola, então você nem liga muito, 17, 18 anos ali, você fala, esse não deu, o próximo vai dar e já era. Eu tô em casa... E aí o Everton me liga, né? O Everton acho que jogava no Guarani, se eu não me engano. Ele falou, negão,
Tem uns empresários aí, cara, eles vão fazer um jogo lá em Capivari, estão atrás de jogador. Vamos? Eu falei, vamos. Vai eu e o Everton, os caras vieram buscar a gente. Pô, no meio da estrada tal, o cara fala, não, porque o empresário, ele é austríaco e ele tá atrás de meia e atacante. Aí eu já balancei a cabeça, falei, puta, o que eu tô fazendo aqui? Chega lá, a gente treina, normal, lá no estádio do Capivari. E aí quando acaba o jogo, o treinador do Capivari vem conversar comigo. Falou, Luiz, tudo bem? Cara, o que você acha de vir jogar com a gente? Se eu não me engano, o Capivari tava na A3 ou na Bzinha. Aí eu falei pra ele, falei, cara, obrigado pelo convite, era R$ 2.000 o salário. Mas eu não vou, eu vim porque um amigo meu falou que tinha um empresário que ia mandar jogador pra Europa, mas não rolou, mas eu não tô afim de jogar a Bzinha mais não. Aí quando eu tô descendo a escada assim pra ir pro vestiário, tá esse empresário, é Rusher o nome dele, com um intérprete. Eles me chamam, aí se apresentam, falam que gostaram do meu jogo e se eu tinha interesse de jogar na Europa. Só que, cara, a gente, nessa época, a gente era, pô, via muita mentira, né? Eu vou te levar pra Europa e que não sei o que lá. E eu acabei conversando com eles, mas eu não dei nem muita atenção. Aí eles falaram, pô, você tem um DVD? Eu falei, não. Ele levei um currículo com idade, essas bem básico assim. E aí ele falou, pode deixar que a gente entre em contato com você. Aí beleza, pô, acho que isso daí foi em novembro de 2007. Quando chega lá em janeiro, o meu telefone toca um DDD 019. Aí era ele. Falou, pô, Luiz, tu lembra de mim? Eu falei, lembro, né? O cara falando assim. Aí ele falou, cara, eu mandei o teu currículo para alguns clubes da Europa e eles se interessaram. Um time da Dinamarca, um time da Turquia e um time da Romênia. Para onde você quer ir? Para mim era mais aquela história de empresário e tal. Falei, cara, você que decide, para onde você me mandar eu vou. Quando chega a noite ele me liga de novo. Falou, ó, um time da Romênia quer que você embarca daqui 3 dias. E eu lá, pô, de novo. Não, beleza, vamos sim. Eu não tava dando a mínima importância, mas né, o passaporte tava lá. E aí a mulher dele me liga, é brasileira, Betina. Aí ela me liga com mais calma, fala, Luiz, tudo bem? É a Betina, mulher do Herschel. Eu, tudo bem, Betina. Ela falou, você já arrumou sua mala? Falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, Betina, pra ser sincero, eu tô cansado de mentira, né? Toda vez aparece alguém, depois fala que não deu certo. Ela falou, ó, Luiz, a passagem tá emitida, como a gente tinha os seus dados do passaporte que a gente pediu, a passagem tá emitida, você viaja tal dia, só que você precisa vir aqui pra Campinas pra assinar um contrato com a empresa. Aí eu comecei a me tremer todo. Falei, puta merda, não tinha avisado minha mãe. Eu já namorava com a Débora, também não tinha avisado ela, porque pra mim não ia dar nada. E aí foi tudo muito rápido, eu viajo, acho que dia 26, 27 de janeiro, e aí por causa do frio do leste europeu, a gente vai pra Turquia fazer uma pré-temporada, eu vou direto daqui pra lá, faço a pré-temporada, aí volto pra Romênia e não sou aprovado, fui pra fazer teste. Aí não sou aprovado nesse time, aí ele fala pra mim, ó, pode ter calma, é a primeira vez que você sai do Brasil, é tudo muito diferente, mas eu vou te arrumar um outro time, e eu acabo jogando na segunda divisão da Romênia. Pô, era 1.200 euros em 2008, eu sozinho, sem um passarinho pra dar água, fui pra um time que não tinha nenhum estrangeiro, era só eu, aí eu vou com um dicionário em inglês, mas também não adianta nada, tinha a Globo lá, né, e tava passando aquela novela A Senhora do Destino, e aí o áudio era em português e tinha legenda, né? Então eu anotava e aí eu fui fazendo minha colinha lá para eu poder me virar, porque só eu de estrangeiro no time. E aí eu fui aprendendo algumas coisas e aí para final de semana eu poder ir no shopping e me virar para poder ligar pro Brasil também, né? Eu só comia batata e peixe, né? Que é o que eu sabia falar. E eu ia no McDonald's ou no KFC que tinha as imagens, aí eu apontava. Teve algum motivo específico de você voltar ou foi só acabou o contrato? Acaba o contrato e aí eles queriam renovar e aí vem a burrice minha de acertar no Nacional. Só que na época, assim, o Nacional era uma boa, jogava acho que A2, se eu não me engano. E aí um cara vai me procurar lá onde eu moro, no bairro. Eu acerto no Nacional e aí tudo tá fluindo bem. Eu lembro que eu vou almoçar com Lula Pereira, se eu não me engano. E aí ele fala que tava de olho em mim, que eu sabia do Ceará. E eu falo, cara, eu não conheço nada, eu só sei que lá o estádio é cheio, é um baita de um calor. Aí ele falou, não, cara, você tem condições de jogar lá, continua fazendo aí o que você tá fazendo. Isso metade de 2008, né? E aí o Nacional ia jogar a Copa Federação. E aí a gente faz alguns treinos, eu faço alguns jogos bons, mas no desenrolar de tudo acaba não dando certo também e aí já era. Você me disse naquela pauta lá que você foi enrolado pelo empresário, ele te enrolou nesse sentido aí de te trazer pra cá e É Romualdo o nome dele, né? E um pessoal tá de olho e o Romualdo começa a falar pra esses caras que não valia a pena investir em mim porque eu bebia muito,
chegava atrasado nos treinos, que eu treinava virado, só que eu também não tô sabendo de nada. Eu começo a Copa Federação jogando, e aí do nada eu vou pro time em reserva, e aí também tá tudo certo, eu nunca fui de questionar nada, só que de repente eu passo a nem ser relacionado. Aí eu fui perguntar, e aí ele fala pra mim, ó, Luiz, veio ordem de cima. Eu falei, beleza. Passaram-se anos, eu encontro um moleque que trabalhava lá, e aí ele me fala que o Romualdo falou pro pessoal que bancava o Nacional que não valia a pena investir em mim, porque eu chegava virado e bêbado, sendo que eu nem bebia, nunca fui da noite. E aí, pô, e ele que me levou pra conversar com o Lula Pereira, né? Então era o cara que eu confiava. Não tinha vantagem nenhuma pra ele, né? Zoião, né? Às vezes queria só pra ele, não queria dividir o bolo com ninguém. Então, acho que ele achou, pô, eu tiro o Luiz de cena, ninguém fala mais dele, o ano que vem eu mando ele lá pro Ceará e aí fica tudo pra mim. Aí não ficou nem pra mim nem pra ele. E nessa época você já estava na várzea, como que era? Cara, eu não jogava na várzea, né? Eu era muito pouco, assim. Eu lembro que nessa época mesmo, eu brinco até hoje com o Wellington Capita, né? O seu Toninho, que Deus o tenha aí, ele era dono do Corinthians lá de São Bernardo. Só que eu não tinha muito conhecimento da várzea de campo, né? Mas eu tinha amigos que jogavam lá e que ganhavam muito bem lá. E esse meu amigo, o Peru, ele fala assim pra mim, ó, vai um dono de time lá na tua casa. E quando ele vai na casa de alguém, normalmente a pessoa fica muito feliz. Ali você não estava muito a par do que acontecia na várzea, a não ser do que você já ouvia falar, assim, né? Como é que você calculou na sua cabeça, eu vou querer tanto aí pra jogar no seu time? Como que você fez essa matemática? Na verdade, quem fez a matemática pra mim foi o Peru, né? Porque eu falei, Peru, como que funciona? Aí ele falou, cara, o Corinthians é assim, no envelope, ele vai entregar R$ 70, que é o que ele paga pra todo mundo. Mas você vai lá na padaria e vê o que você quer. Você quer uma parcela do carro? Você tá na faculdade, quer que ele pague a tua faculdade? Decide, que aí ele vai te ajudar. Aí ele falou, ó, comigo, o Peru falando pra mim, né? Eu aqui, ele ajudou a construir minha casa, me deu bloco, areia, cimento e tal. Falei, beleza, deixa comigo. Aí eu falo pros caras, eu ainda fui barato, porque depois o Wellington chegou lá, aumentou até o preço do pãozinho na padaria. E na fase que você tava ali, de fazer teste, disso, daquilo, mano, você só gasta dinheiro, né? Você não ganha nada. E aí você chega num time de várzea e começa a ser valorizado, né, cara? Deve ser bizarro pra cabeça, né? E muito bem valorizada, né? Porque até então, você não sabe que existe esse mundo. Eu não sabia de verdade. E aí, quando ele me fala, eu falo, pô, não é possível. Ele falou, não, pode pedir que ele vai te dar. E dito e feito, tudo que eu pedi pra ele, ele ia, me pagava, acumulava bicho. Tipo, ó, eu vou pagar 150, mas eu dou 100, 50 acumula por vitória, sabe? Quem jogou em São Bernardo sabe do que eu tô falando. Sempre houve, né, esse alto valor pra você montar um time que vai brigar, né, nas grandes copas. Cara, sempre teve. Assim, de quando eu comecei a jogar na várzea lá em 2005, 2006, sempre pagou. Talvez a informação não chegasse tão rápido igual chega hoje. Mas um dia você chama o França aqui, pô. Pergunta pro França se ele não recebia lá em meados de 2009, 2010. A várzea sempre pagou bem. Claro que tinham menos times, mas sempre pagou. É que hoje tá muito exposto, graças à rede social. Todo mundo fica sabendo de tudo que acontece. Mas sempre pagou, cara. Pra você, como que foi pessoalmente? A primeira vez que o cara chegou pra você e falou assim, ó, mano, vou te dar um dinheiro aqui pra você jogar futebol pra mim. Cara, quando isso aconteceu, você começa a ficar meio confuso. Você fala, cara, é muito dinheiro, né? Você joga 2 tempos de 35, antes era 35, nem era 45 a várzea. Você voltava pra casa com 150, R$ 200, você fala, mano, isso é muita grana. Só que, claro, você não tem cabeça pra isso. Eu, por exemplo, não tinha. Então eu gastava tudo à noite, no mesmo dia, e comprava pizza, e comprava roupa. Então acabava o final de semana, você tava com R$ 700 no bolso e falava, puta, o que eu vou fazer com tudo isso? Moleque, eu não sei se foi diretamente do 9, porque eles tinham um rapaz lá que ajudava, que botava um dinheiro, e aí ele me dá um dinheiro na mão. Eu não lembro agora, 3,5, 4 pau, faz tempo isso. Esse dinheiro acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, que era muito dinheiro, né, cara? O que você faz com tudo isso de dinheiro? Muito dinheiro, muita grana. Não foi tudo de uma vez, sabe? Então, era na época da Kaiser. Eles mandavam uma parte, aí você ia jogar, aí já pegava uma outra parte, mas mesmo assim, era muita grana. Um dos pagamentos foi num jogo na Arena Nacional. Quando acaba o jogo, esse rapaz vem e me dá um dinheiro a mais, eu fico feliz pra caramba. Você lembra de alguma coisa que você comprou nessa época, assim? Cara, relógio, calça jeans. Eu ia na Kelf lá, comprava as calça jeans. Era isso, era coisa supérflua, nada de absurdo, não.
Começou, tipo, a andar com as roupas demais. Saí da C&A, da Renner, né, Sunrocha, que é a minha geração, e aí vai lá e compra uma calça jeans na Kell. Era isso. Uma dúvida que eu tenho sobre você, né, porque você é um sei lá, dos poucos caras que eu conheço da Várzea, assim, que chegou num alto patamar, né, de ganhar muito título, de ficar bastante conhecido pelas conquistas, que mantém um trabalho, né. Você começou a trabalhar desde cedo, desde essa época, você já arrumou um trampo e já começou a trampar ou isso foi depois? Já, quando eu em 2005, eu jogo Paulista, daí lá pro Votorati a gente ganha, aí 2006 a gente joga a Copinha, aí pô, fica sem time, né, porque é o normal, você tá ali na luta, e aí um vizinho meu me arrumou um emprego, vagabundo, sem eu pedir ele me arrumou um emprego, vê se pode isso. E aí só tinha que trabalhar de sábado, de segunda a sábado, aí eu falei, ah não vou trampar não. E aí a minha mãe falou, ó, se você não quiser trabalhar, beleza, mas eu não tenho condições de te bancar. Aí é quando eu começo de vez jogar bola na várzea pra ganhar dinheiro. Aí 2011 eu já falo, ó, quer saber? Vou arrumar um trampo. Aí eu começo a trabalhar de promotor e aí surge essa oportunidade para entrar nessa empresa que eu tô até hoje, que é a Zeon Refrigeração. Aí vou conciliando, quando mais novo, claro, eu jogava muito mais na semana à noite, ia pro interior jogar. Aí agora eu tirei um pouco o pé do acelerador, tô jogando bem menos na semana e só final de semana, mas tô lá, trampando firme e forte. Por que você tomou essa decisão de conciliar o trampo com o futebol, assim, sendo que talvez se você se dedicasse mais ao futebol, você poderia ter ganhado mais dinheiro? As minhas referências, né? Então eu tinha referências muito boas, que é o Matheus, que é o Chauã, o Latino. Esses caras também tentaram um dia ser jogador de futebol. Muito mais rápido eles entenderam que é muito difícil, né? Chegar num nível muito alto. E aí eles começaram a trabalhar e foram estudar. E eu olhava pra eles, pô, os caras novos já tinham carro, eles tinham a casa deles que eles moravam. Eu tinha alguns amigos lá da época do Jabaquarinha, que os pais já trabalhavam, chegavam de carro. Aí eu falava, não, mano, eu quero ter o meu carro, eu quero morar na minha casa, sem nem ter noção de quanto custava tudo isso. Mas eu sabia que a várzea não ia me dar isso, só a várzea, né? E aí com complemento de renda, eu sabia que eu ia poder, né, ter as coisas que eu queria. Eu sempre pensei assim, pô, e se eu me machucar? Isso aí eu sempre tive muito claro, que nós somos prestadores de serviço. O cara me paga pra eu ir lá jogar, e se eu não for, ele não vai me pagar, e se ele não me pagar, eu também não vou. Então eu sempre ficava pensando, cara, e se eu me machucar, como que eu vou fazer pra pagar minhas contas? Logo após começa a aparecer uns times de futsal pra eu ir, e aí que tá, os meus amigos que jogavam futsal, eles jogavam em clubes pequenos, que pagavam pouco, pagava na época R$ 700, R$ 800. E isso aí, às vezes, a gente fazia por semana no futsal, que ia jogar no interior, eu jogava aqui final de semana. Aí eu falei, ah, não, pô, eu não vou fazer isso aí não. Vou continuar trampando e jogando. Eu acho que eu não ia suportar o processo, né? De um salário atrasado, de receber pouco. Uma vez o Lenísio fala comigo, né, que é para mim a minha maior referência como jogador de futsal ali da posição de pivô. Ele fala, Luizão, você tem condições de jogar, mas você tá preparado para no dia de um jogo bom, tua mulher ligar e falar que precisa pagar uma conta e o salário do clube tá atrasado? Se você não conseguir passar por isso, nem vai. E aí, como meus amigos próximos eram desses times pequenos que realmente não pagavam ou pagavam pouco, eu falei, ah, não vou passar por isso não. Para você vingar, para você chegar num alto nível, né? Eu acho que tem que se jogar 100%, não pode ter meio termo, porque a concorrência é muito grande, tem muito jogador bom, a qualidade é muito grande, e se você não for 100%, você não vai conseguir atingir o nível mais alto, e depois você vai culpar, falar que, ah, eu tava indo bem, mas aí chegou o filho do diretor, ah, meu empresário me roubou, aquelas histórias tristes, e na verdade a culpa é muito nossa, né? E que a gente tem o costume de transferir a responsabilidade para os outros, de algo que depende só de nós. Claro que, pô, tem sim casos e casos, né? Mas na grande maioria o culpado somos nós. E quando você ficou conhecido no futsal, chegou em você alguma proposta que fosse realmente interessante para você ir pro profissional do futsal ali? Cara, chegou na época que eu tava na Unip, né? A Unip sempre foi parceria com o Corinthians Futsal, né? E o nosso treinador da Unip, o Lucas Chioro, ele era treinador do Corinthians Sub-20. Então, os times do Paraná, de outros estados, sempre procuravam o Corinthians para levar jogador. E o Lucas sempre me indicava. Aí a primeira pergunta que eu fazia pra ele, Lucas, lá paga? Ele falou, puta, paga pouco. Falei, então eu não vou. E a única vez que eu decidi largar o meu trabalho pra jogar foi quando o Brasil Quirim, que hoje é o Magnus, eles estão atrás de um pivô, e aí o Reinaldo Simões começa a caçar pivô por aí, e o Lucas e o Lenísio me indicam pra ele, né? E aí fica a critério do Vander, que era o treinador na época, só que aí eles optaram pelo Rafa, que hoje joga no El Pozo. O Vander fala que quer um pivô que
se movimenta mais, tal. E aí o Lenísio fala pra ele, o Lucas também fala, não, o Luizão é pra ficar fincado lá com o back, não adianta pedir pra ele cair nas alas, se movimentar, que não é a característica dele. Essa foi a única vez que eu tava decidido a pedir pra sair do trabalho e tentar essa vida profissional. E também tudo certo, o Rafa hoje, pô, campeão do mundo, tá no El Pozo, foi campeão da Liga Nacional pelo Carlos Barbosa. Perdi pro cara bom também, né? De forma nenhuma hoje você com 40 anos, você não, quando você olha pra trás ou pensa assim, né, o nível que você poderia ter jogado, onde você poderia ter chegado, em nenhum momento isso passa algum sentimento de frustração em você? Você se vê como um cara realizado no esporte? Zero frustração, 100% realizado. Eu acho que enquanto eu tentei, eu dei o meu melhor. E quando eu decidi parar, eu também parei com a cabeça bem tranquila, porque eu sei o quanto é difícil, né? O quanto você tem que abrir mão de muitas coisas para atingir um nível que é o nível que a gente quer, né? Porque quando a gente fala que quer ser jogador, a gente não quer jogar uma 3, a gente não quer jogar uma Bzinha, uma Série C. A gente quer jogar um brasileiro de Série A, um paulistão, ou, né, a gente quer jogar os campeonatos mais top. Então, eu não tenho frustração nenhuma. Você chegou num nível, né, de reconhecimento tão grande no futsal amador, no extra, a ponto de os caras chegarem, né, uma Umbro chegar até você. Como que foi isso daí e como que a cena também viu uma empresa desse porte patrocinando um jogador do extra? Foi muito top isso, né? Porque no 2023 eu tinha parceria com o Tomate. O Tomate, ele é representante de uma outra marca. E aí ele me mandava uns pares de tênis, mas como representante. E aí um dia eu tô em casa, cara, chega uma mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, do Vini, né, que é o rapaz que toma conta das minhas paradas na Umbro. Fala, Luizão, tudo bem? É o Vinícius, eu queria falar com você. Aí de primeiro eu falei, mano, deve ser algum amigo meu já metendo um trote. Aí o que eu fiz? Print e mandei para alguns amigos que jogam a Liga Nacional, que são Umbro, né? Falei, mano, você conhece? Mandei para 3, assim. Aí os 3 falaram, não, conheço, pô, é o Vini, ele é da Umbro e tal. Falei, então beleza. Aí ele fala para mim, ele fala, cara, a gente tem interesse de contar com você no nosso time, queria saber se você tem interesse, mas a gente sabe que você tem uma outra marca, e aí o que você acha? E quando eu começo o meu contato com o Tomate lá atrás, eu já tinha avisado para ele que uma outra marca já tinha demonstrado interesse. Então que a qualquer momento podia ser que eu saísse, se não teria problema para ele. Ele falou, não, Luiz, de boa, só me avisa. E aí eu falo, pô, Vini, espera aí que eu vou conversar com o Tomate. Aí na hora ele falou assim para mim, falou, Luizão, vai embora, pô, não perde essa oportunidade não. A Umbro é gigante e eu sou um representante ainda, eu não posso te dar tudo que eles vão te oferecer. Vai lá, obrigado pelo tempo que a gente teve junto. E se você não se adaptar ao tênis, você pode voltar aqui que a gente continua a mesma coisa. E eu pensando comigo, como não vai se adaptar, filho? Pé de pobre, cabe qualquer coisa. E aí eu volto a falar com o Vinícius, aí de imediato ele já manda uma caixa lá para minha casa com 2 pares de tênis, um agasalho, uma mala, umas camisetas. Aí ele falou, ó, isso aqui é a primeira impressão que você vai ter nossa, mas a gente ainda vai voltar a conversar. E aí depois a gente sentou, conversou, e aí ele me explicou como seria. E, pô, eu tô feliz demais com uma marca desse tamanho, que acreditou em mim e acreditou na Várzea, na verdade, né? Viu o potencial que a Várzea tem e, pô, eu tô feliz demais. É muito grande isso, né? Porque a Umbro, no cenário nacional de futsal, é a maior marca, né? Então, você assiste um jogo de Liga Nacional, você vê os jogadores com tênis da Umbro, né? Com roupa da Umbro, e até alguns times do Campeonato Brasileiro lá, você pega, pô, o Fluminense, o Santos, o Grêmio, e aí, pô, ver o cara que tá ali todo domingo agora sendo patrocinado pela Umbro, cara, todo mundo me deu os parabéns e todo mundo entendeu que era bom pra nós, né? Tanto que agora a gente tá com uma Copa em São Caetano, Reis da Várzea, que a Umbro envelopou toda a Copa, distribuiu tênis para 16 capitães, agasalho para todos os donos de time, premiação em dinheiro. Então ela veio e abraçou a Várzea, não abraçou só o Luizão. Então, assim, eu fui o escolhido, eu fiquei muito feliz, claro, porque você não imagina, né, um jogador da Várzea ter uma marca desse tamanho ali te patrocinando e não só te mandando 2 pares de tênis, muito pelo contrário. Eu participei de lançamento de tênis da Umbro, que é a Pro Challenge. Eu saí no Instagram da Umbro lá da Argentina.
Então, pra mim foi, pô, sensacional. Você teve a sua vida inteira, né, buscando um sucesso ali no futebol profissional e você acabou se encontrando no futsal, né? Eu nem sabia que existia uma várzea forte do futsal. Eu tava até te falando antes de conhecer o várzea ao vivo, de ver os jogos. Na época você já sabia que o futsal era legal, assim, quando você começou a jogar mais sério, ou você foi despretensiosão? O futsal pra mim era mais da hora, porque toda hora eu encostava na bola, eu tinha chance de fazer gol, eu jogava mais jogos e também, claro, a parte financeira. Porque como eu era zagueiro no campo, o zagueiro nunca ganhou muito dinheiro, assim, só o Jeremias. Jeremias ganha muito dinheiro, né? Gol de título de Kaiser. Forbes também ganha muito dinheiro, mas ele fala que joga por R$ 100. Beleza. E aí eu começo a ver, pô, o campo, o jogo era 2 horas, começava 4. Aí eu só jogava um. E no futsal, eu conseguia jogar 2, 3 jogos. E aí vem a parte financeira. Falei, quer saber? Eu vou jogar futsal. Eu vou ganhar mais, eu vou correr menos. E aí foi quando eu decido de vez parar de jogar campo e ficar só no futsal, cara. Se eu fosse um França da vida, que acabou com os times da Zona Sul, aí eu ficaria no campo. Mas como eu não sou França, falei, eu vou pro futsal que vai ser bom pra mim também. E aí, desde então, faz anos que eu não ponho uma chuteira aí pra jogar campo. Mas a sua função no campo era de destruir as jogadas e na quadra é um cara que, de criação e de fazer gols, né? Por quê, cara? Isso não entra na minha cabeça, entendeu? Totalmente ao contrário, né? Ah, Eu acho que no futsal, pelo meu tamanho, porte físico, eu consigo construir muita jogada lá na frente. E de zagueiro, agora não, né? Mas quando eu jogava, eu era um cara mais rápido, então era muito inteligente, saída de bola boa. Então foi sempre o oposto. Eu falei, cara, eu não vou pro futsal pra ficar marcando. Se fosse pra marcar, eu ficava no campo. Eu vou lá pro futsal pra fazer gol, que é onde dá dinheiro. O gol aqui dá dinheiro. Eu fui pensando nisso. Eu falei, eu tenho que fazer gol para as pessoas me darem dinheiro. Mas sinto saudades, tá? Sinto vontade. Às vezes eu vou lá no Santa Amélia ou no Doroteia, que é muito perto de casa. Aí eu sento lá, fico assistindo alguns jogos e tal. Mas passa rápido também. mas você começou a ficar conhecido no futsal muito cedo por fazer gols, por se Foi destacar? tudo muito rápido, porque assim, o meu tamanho, pô, um negão de 2 metros de altura, chama atenção quando entra na quadra. Então eu vou jogar a Zona Livre, que é o campeonato mais top do futsal, que é dentro da federação. Eu jogo a minha primeira em 2007 e eu já chego na final. Aí eu perco a final. E eu volto em 2009 pro 5 Estrela, um time da Zona Sul. E a gente é campeão da Zona Livre. E a gente vai ganhar Esporte Ação também, que é lá dentro da federação. Então, em um ano, esse time ganhou 2 títulos muito grandes do Extra Futsal. E aí começa a surgir um monte de convites. Mas o 5 Estrelas já pagava muito bem também pra gente, então dividia muito dinheiro lá todo jogo. Você acha que hoje é equiparado a várzea futebol de campo com o salão em relação a valores? Não, o campo paga mais. O campo paga mais. Só que o futsal você joga mais jogos, né? Então, você joga na semana à noite, quase todo dia tem jogo. No sábado ali você consegue jogar 3 ou 4 jogos, dependendo dos horários. Domingo mais 3, 4 jogos. Mas o campo em si paga mais. Só que na média, eu acho que tá ali pau a pau. Acho que a grande diferença do campo pro futsal é aquele dinheiro na mão que os caras pegam, né, ali, X reais para tal Copa, Y para tal Copa. No futsal tem pouco disso, né? Não são todos que têm esse benefício. O máximo que tem ali, o cara vai lá e paga um IPVA do teu carro e continua te pagando o bicho por jogo, né? Mas não é uma prática igual é no campo. No seu ponto de vista, você acha que um jogador de futsal hoje, do Extra, ele consegue sobreviver no dia a dia dele só jogando futsal mesmo, treinando e jogando? Depende do que ele quer para a vida dele, né? Eu não sei onde o calo de cada um aperta, mas se ele tiver uma vida simples, se ele morar com os pais, por exemplo, ele vai pagar uma conta de água, uma conta de luz, ele vai conseguir sobreviver. Só que ele não pode ter nenhum tipo de lesão. O time dele tem que chegar em todas as finais, porque se não tem jogo, não tem dinheiro. Dá para ele viver? Dá, cara. Claro que dá. Mas aí ele vai viver em função daquilo, né? Não pode acontecer nada com ele. A vida dele vai ser o futsal. Você acha que um cara desse aí, ele ganha uma média de quanto por jogo, mais ou menos? Mano, vamos pôr entre 250 a R$ 300, que é a média que se paga. Então, se o cara jogar 10 a 20 jogos no mês, dá uma renda boa, né? Aham. Só que ele não pode se machucar e ele volta com esse dinheiro pra dentro de casa. Então dá um dinheiro bom. A várzea em si hoje, ela ficou muito grande, né? Então ela movimenta muita coisa, ela movimenta desde o cara que faz uniforme até a tia da lanchonete, então todo mundo ganha, menos o dono do time, né? Os caras que têm time, eles estão mais assim, né? A parada deles nunca é o financeiro, né? É a história mesmo. Cara, eu acho que assim, é um vício,
né? Assim como o pessoal tem um vício na cerveja, em jogos do Tigrinho, mas eu acho que é aquele momento de paz do dono do time, sabe? A gente não sabe como que é a semana do cara, a gente não sabe como que é a semana dele na empresa dele, cobrança, fiscal, e ele tem essas 2, 3 horas do domingo para ele extravasar. E é o momento de felicidade dele, então esse momento para ele não tem preço. A única coisa que ele quer é tipo xingar um juiz, ver o time dele ganhar, ver a comunidade dele inteira ali na arquibancada. Então ele colocando tudo isso para fora, ele ganha mais força para passar mais uma semana ali na empresa dele ou no negócio que ele toca. No campo eu sei que não dá pra comparar se você pegar um cara de uma série B pra cima, mas no futsal, o cara do futsal extra e o cara do futsal profissional, quem você acha que ganha mais? Você acha que a várzea do futsal ela paga mais do que o profissional do futsal? Nem no profissional, nem na várzea do campo, nem do profissional. Acho que várzea, o nome já diz, né? É um mundo totalmente à parte. Eu não conheço, acho que você também não, nenhum jogador do campo, da várzea, que quando parou de jogar sustentou sua família com o dinheiro que ele ganhou na várzea. Mas você conhece quantos jogadores profissional que quando encerraram a carreira sustentaram sua família com o dinheiro que ele fez lá no profissional. São mundos diferentes, não dá para comparar, nem financeiramente, porque eu acho engraçado que as pessoas falam, a várzea paga mais que o profissional. Mas você quer ser jogador profissional do São Paulo, e aí quando você pega a várzea, você pega os times do momento, vai, o CT, o MEC, ou no futsal, que é o Fênix, o Zero Grau, o próprio Biqueira. Então tem que comparar, né, melancia com melancia. Não dá para comparar. A várzea, ela é um dinheiro bom, que ajuda muito, mas não vai te dar o futuro. Tirando o Kelvin aí agora, né? É, o Kelvin é uma baita exceção. Baita de uma exceção. Imagina o time da várzea que melhor paga, pede para eles pagarem 3 jogadores de Série A do brasileiro. Será que eles aguentam? Ou de Série B? 3, não precisa ser 5, não. Não se sustenta, então não dá para comparar. Até pela facilidade de toda semana você tá com dinheiro no bolso, a várzea começa a boicotar sonhos dos meninos de comunidade que queriam ser jogador profissional. Aí eles escutam os caras falando, não, a várzea paga melhor. Mentira, não paga melhor não. Paga bem, mas não paga melhor. Essa é uma dificuldade que a gente tem tido no projeto Segunda Chance, sabe? Às vezes a gente consegue arrumar uma oportunidade pro cara, mas é pro cara ganhar 2, 3 mil por mês. Isso daí, às vezes, ele pega no fim de semana jogando. Como é que eu convenço esse cara, entendeu? Ele vai ter que tomar a decisão na hora de falar assim, ah, não, isso aqui não vale o meu sonho, né? Eu vou abrir mão desse... Porque uma hora você vai ter que, como você falou, se Exatamente. você quer jogar em alto nível, você vai ter que abrir mão das coisas. E aí tem que ver se o cara quer passar pelo processo, né? Se ele quer passar pelo processo de se tornar um jogador profissional de um nível muito alto, ou se ele só quer a vida do jogador, que é aquela vida cômoda, que a gente sabe que é cômoda, né? Treina 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, ou agora 1 hora só, 2 horas por dia. Essa vida é muito boa. Mas e o processo dessa vida? Você tem que abrir mão de festas, você tem que abrir mão de aniversários da família, de estar longe da sua família, né? Então tem que ver se o cara quer isso. Se ele não quiser, fica na várzea, nem perde tempo. Você se arriscaria a dizer que o futsal mudou a sua vida? Ah, mudou, cara. Mudou, porque não só o futsal, acho que a internet, né, ajudou a mudar. Eu vi esses dias alguém postando um vídeo, você chorando na quadra, eu não sei se era uma final de campeonato, o que aconteceu ali? Cara, foi a final da Copa CDM, né? Eu jogo pro Vila Sá, né, de Santo André. 2023, a gente chega na semifinal e a gente perde nos pênaltis. E eu que errei o pênalti. Eu sei o meu tamanho, assim, numa derrota, numa vitória. E a gente sabe como é difícil disputar uma final de campeonato. Qualquer campeonato que seja, é difícil chegar. A gente vai lá e perde, né? E aí eu sinto muito a derrota, porque até hoje eu não sei perder. Eu respeito, né? Mas eu não sei lidar com a derrota, mesmo ganhando diversos títulos. E aí no ano seguinte, a gente joga a semifinal, ganha nos pênaltis. E aí a final a gente ganha nos pênaltis. Então, pô, 40 anos, assim, eu completo esse ano. Cada vez mais difícil é disputar uma final. E eu sei que toda vez que eu perco, as pessoas falam, mas tá velho. Ah lá, ele não treina. Ah, só quer comer pizza. Ah lá, fica postando coisa de Coca-Cola. E então eu sei da minha responsabilidade toda vez que eu entro na quadra para disputar uma final. É difícil pra caramba. E ali era um desabafo de lembrar que no ano anterior eu fui um dos responsáveis pela eliminação por errar um pênalti.
E no ano seguinte a gente conseguiu de novo ser campeão. 40 anos, ganhou todos os títulos possíveis e ainda sofrer com a derrota dessa forma, né? Do ponto do cara desabar em quadra, pô. A responsabilidade nossa é muito grande, né? Porque a gente representa muita coisa dentro da quadra. Não só o dono do time que deposita uma esperança muito grande na gente, mas a gente sempre está representando uma comunidade, né? E aí você vê, às vezes, crianças chorando na arquibancada quando perde ou quando ganha. Você vê adultos ali chorando. São pessoas que deixam sua casa para ir lá torcer e faz comida para todo mundo ali. Então a nossa responsabilidade é muito grande e eu sempre soube disso. Então por isso que quando eu vou para dentro da quadra eu procuro dar o meu melhor. Se vai ganhar ou perder eu não controlo o resultado. Mas até hoje aí nenhum dono de time vai poder falar que eu fui lá e roubei. Ele vai poder falar que eu não joguei bem lá, que eu não ganhei lá, mas nunca vai poder falar que eu fui lá para roubar o dinheiro dele. Tá cada vez mais difícil não treinar e jogar, né? Então eu volto a dizer, toda vez que eu perco, olha lá, não treina não para ver. Aí quando eu ganho, ninguém lembra disso. Mas a várzea em si, ela tá exigindo fisicamente muito de quem joga, né? Então a gente vê gente, pô, treinando 2 períodos. Eu até brinco, eu falo, cara, trabalhar vocês não querem. Mostra a gente correndo na rua, na subida. Fala, pô, nem pra vir um carro e atropelar esse cara, quer correr na rua, vai caçar um trampo. Mas é a nova realidade, né? As pessoas treinam, se condicionam mesmo para jogar na várzea e tá tudo certo, pô. Quem treina e vai se dar bem, beleza. E quem não treina e se dá bem também, beleza. E vamos que vamos. O segredo do seu pivô é o dia a dia no trem ali, de pegar o trem lotado ali? Certeza, certeza. Cara, às vezes eu pego o metrô com seguidores meus, né? E aí os caras falam, pô, mano, eu achava que era zoeira quando você fala que faz o pivô aqui no metrô, porque a linha vermelha é um inferno, né? Se não tiver com a posterior em dia, o pessoal te arrasta pra fora do metrô ali na linha vermelha. E é todo dia, não tem o que fazer. Tem que dar umas braçadas, às vezes também, como não tem juiz pra dar amarelo, né? Você dá uma abraçada, dá uma cotovelada embaixo, o pessoal vê que você tá ali, senão te empurra pra fora, pô. Não tem jeito. Treino de força e resistência. Quando ele para no túnel, estamos aguardando a movimentação do trem à frente. Aí fica lá. E empurra daqui, empurra de lá e não tem o que fazer. É a realidade, pô. E hoje mais cedo, né, quando você chegou aqui, você me mostrou aquele gol que você fez, cara, pra mim, um dos gols mais bonitos que eu já assisti, assim, gravado, mano. Qual que é o raciocínio que você teve ali naquela hora pra você executar um gol desse? Cara, é tudo muito rápido, né? Porque se você pega o lance, o Maroni bate o lateral todo errado. Você pode assistir 30 jogos de futsal, você não vai ver ninguém bater um lateral igual o Maroni bateu. Então ele bate o lateral todo errado pro alto e o back tá bem grudado em mim, assim. Eu fui muito feliz nos movimentos, né? O domínio foi muito bom, o chapéu passa muito perto da cabeça do marcador e a finalização. Eu acho que por ser uma final de campeonato dentro da federação, o ginásio estava entupido de gente, tudo isso deixou o gol muito mais bonito. Só faltou levar o caneco para casa. Na hora você não tem noção do que o gol vai se tornar, né? Você só fica muito feliz porque você sabe que é um golaço, uma obra-prima, mas você não tem noção do tanto que vai repercutir esse gol. Ele viralizou tempos depois, né? Não foi? Tempos e tempos, de vez em nunca eu posto ele de TBT, e aí esse gol roda o mundo, então muita gente fala desse gol até hoje, e eu falo, gente, esquece, daí não faz mais. Acabou. No Biqueira ali foi onde eu comecei a conhecer você, né? Onde eu comecei a acompanhar alguns jogos, né? Eu vejo que eles têm bandeira, né? Com a sua foto e tudo mais. O que aconteceu ali nessa fase do Biqueira? Você acha que foi por causa de você ter chegado e ganhado esses títulos? Por isso que ali parece que você tem uma conexão diferente? É muita coisa que acontece lá no Biqueira, porque eu recebo o convite do Ferrugem em 2020, 2019. Ele me convida e eu falo que vou. Só que eu jogava no Cipato Monstro. E eu falo, eu vou se o Cipato Monstro não jogar. Daí beleza, eu vou lá e abraço a causa. Só que, cara, o Biqueira é muito grande, assim, torcida muito apaixonada, né? Que hoje se tornou Vila Maria. Só que eles eram muito desorganizados. Mas muito, muito. Então a gente jogava domingo e ia receber quinta-feira. E eu já vinha de outros times que eu só ia pra jogar. Daí eu chego no Biqueira, eu começo a convidar jogador. Aí daqui a pouco eu começo a pagar jogador do meu bolso. Tipo, os caras eram muito desorganizados. Aí eu falava assim pro Ferrugem, eu vou pagar o Knut, fulano e ciclano e depois você me dá? Dou. Aí eu pagava do meu. Pagava. E aí os caras foram vendo que vinha convites de outros times que chegavam pra eles primeiro. Tipo assim, ô Biqueira, eu vou trazer o Luizão pra jogar pra nós. Pô, nós vamos pagar bem, vê lá com ele, mano. Aí eu não aceitava. E aí a gente monta um time pra jogar uma Copa Frutiquelo e, cara, a gente faz um gol faltando 5 segundos pra acabar. É eu que faço o gol ainda, cagada, muito cagada.
5 segundos, um time muito forte, ia ser eliminado. E o Biqueira nunca tinha sido campeão de nada. 0 títulos e sempre montou times muito bons. E aí a gente é campeão dessa Copa Frutichello. E ali eu vejo o quão apaixonados os caras eram, porque aí você vê um monte de marmanjo chorando, me agradecendo e tal. E aí começa, aí a gente vai organizando, fala, pô, mano, tem que pagar antes, e o caramba 4. E aí vai tentando organizar, até a folha do campo eu já cheguei a pagar do meu dinheiro, né? E claro que depois eles sempre me mandavam. E aí eu acho que por isso que veio a bandeira, ainda bem que fizeram enquanto eu tô vivo, né? Normalmente bandeira vem acontecer, eu morreu ou parou de jogar. E você tá lá até hoje? Tô lá até hoje. Saio de lá quando eles me mandaram embora. Bastante gente tem curiosidade, eu também tenho, é em relação à Kings League que você teve, né? Como é que surgiu esse convite para você ir para lá? Cara, foi engraçado, porque eu tava no Corinthians, né, Fut7, e aí o Igor Rezende, ele que conhecia o Vamp e o Apuca, né, que são os treinadores da G3X. O Igor vem pra mim e fala assim, cara, tem um amigo meu que quer te levar pra jogar Kings League. Aí eu falei, beleza, não sabia nem o que era. Cara, mas vocês querem contar comigo como jogador ou fazer parte, tipo, da comissão? Falou, cara, a gente precisa que você jogue, que você ajude a montar o time. Aí eles me falaram que tinham mandado mensagem para alguns jogadores e os caras não estavam respondendo eles. Aí eu falei, tá, me manda a lista aí de quem era. Aí era o Jefinho, era o Lipão. Aí eu falei, pô, esses caras já estão no time da Fúria, né? Aí eu falei, pô, dá pra chamar o El, né? Falou, pô, o El tá lá também. Eu falei, não, eu vou falar com ele. Aí eu conversei com o El, daí o El veio pra nós. Aí tinha o Kelvin, que tinha a questão do TST. Eles já conheciam, claro, o Kelvin, já me conheciam também. Aí eles só me perguntaram se valia a pena, porque o Kelvin jogaria só a primeira fase da Kings League. E as quartas de finais ele tinha que ir pro TST. Mas essa conversa foi em janeiro, a Kings League foi em junho. E eu falei pra eles, eu falei, olha, eu não sei financeiramente pra vocês, mas se financeiramente não for o problema, traz o Kelvin, porque se vocês não trouxerem, ele vai vir contra e vai eliminar a gente. Pô, Luizão, mas ele talvez não jogue os mata-mata. Falei, sem ele pode ser que a gente não chegue. Aí acertaram com o Kelvin. Quis o destino, que deu um problema com ele lá no time dele do TST, e ele acabou jogando a Kings League inteira com a gente. Então foi assim que eu cheguei na Kings League, e aí a gente acaba perdendo a final. Aí foi o dia mais triste esportivamente da minha vida. Eu fico o ano passado inteiro, o segundo semestre de 2024 inteiro, sem vontade de jogar bola, porque foi uma derrota muito doída, né? Não é sempre que você tem a oportunidade de jogar num estádio para 50, quase 60 mil pessoas, e você perder é muito foda, porque a expectativa estava muito grande, e aí a frustração vem do tamanho da expectativa criada. Então foi uma noite muito triste, e assim, mas a experiência de disputar a Kings League foi algo surreal. Foi onde a gente realmente se sentiu jogador de verdade. Dentro do campo, eu acho que eu não ajudei muito com futebol, né? Mas eu acho que fora de campo, na montagem, na conversa com os caras, assim, eu acho que eu tive uma importância muito boa. E quando você tava, né, o campeonato rolando ali e o Kelvin começa a se destacar, ali vocês já tinham consciência, né, vivendo ali nos bastidores, vocês já tinham consciência do que ele estava fazendo e de como estava soando para fora, para quem estava assistindo? Pra fora não, né? Porque a gente tá muito longe, né? Mas eu já conhecia ele de jogar contra. A gente já tinha jogado contra algumas vezes, ele sempre foi bom. Ele tem muito domínio dos fundamentos, né? E é um cara que se prepara para isso. Então ele merece viver o que ele tá vivendo e o que ele viveu. Mas no nosso dia a dia, nos treinos lá e nos jogos, a gente vê que ele estava realmente preparado para decidir, preparado para fazer aquilo que ele fez no de clubes e o que todo mundo viu ele fazendo no de seleções. Então é uma surpresa para quem tá vendo, mas pra gente que conviveu com ele, ou que já conhecia ele, sabe o potencial que ele tem. E é largo também, né? Você vê que ele, pô, um jogo nosso, ele acerta um chute, pô, era um gol que valia 2, ele acerta o chute, a bola passa raspando as costas do marcador, gol. Na final da Supercopa Desimpedidos, ele dá um drible, acerta o trinco. Além de toda a qualidade que ele tem, é o cara que a sorte tá do lado dele, mas porque ele se prepara para isso, né? E recentemente, né, teve agora essa parada que todo mundo ficou falando aí do Neymar ter convidado ele para ir pro Santos. Você chegou a ter alguma conversa com ele em relação a isso? Porque, mano, chega a ser um nível inimaginável, né? É como se você tem um amigo seu aqui e falar assim, pô, o Messi me chamou para jogar lá nos Estados Unidos no time dele. Cara, eu não conversei com ele sobre isso. O que eu sei é que ele ficou uns dias sem dormir, né? Porque não é normal você receber uma ligação, um convite, que é quase uma intimação, né? E aí o Gaules também, claro que
deve ter melhorado o contrato dele com a G3X. A gente lá atrás, a gente conversava e ele falava do campo, que já tinha sofrido muita coisa e ele já não se imaginava mais jogando campo. Então, quando sai essa notícia, a gente meio pensa que ele vai aceitar por ser o Neymar, né? E ao mesmo tempo ali do outro lado fala, cara, ele tá tão realizado aqui, ele é tão feliz jogando futebol 7, tão feliz na Kings League, que se ele não aceitar, a gente vai entender. Se ninguém sabe o que passou na cabeça do cara todas as vezes que ele tentou ser jogador de campo e por algum motivo não conseguiu, então ninguém sabe o que passa na cabeça dele, mas o importante é que ele tá feliz e a gente tem que respeitar a fase, o momento e respeitar a individualidade de cada um. Ele não quis, né? É uma decisão que só cabe a ele e eu entendo perfeitamente essa decisão que ele tomou e é até bom pra nós que joga futebol 7 ali, que acompanha, ver um cara tão craque igual o Kelvin jogando faz bem, né? A gente é muito carente de jogadores bons, então quando a gente vê um jogador do nível dele, poder acompanhar um cara assim de perto é sensacional. Como é que você imagina essa próxima etapa, né, na sua vida, sei lá, dos 40 aos 50? O que o Luizão tá imaginando pro futuro dele aí, junto com o do futsal, da carreira, da vida pessoal em si? Cara, acho que eu vou ficar sentado na arquibancada cornetando todo mundo igual me cornetam, né? 40 anos já, né? O corpo já não é o mesmo, a disposição já não é a mesma. Então eu acho que eu jogo esse ano, no máximo o ano que vem. E aí torcer para ter uns campeonatos bons de veterano. Mas caso contrário, aí chega. Cara, foi muito bom, conheci muita gente boa. Tenho na minha agenda, assim, o número do Capita, que é hoje o cara que mais representa o futsal aqui no Brasil. E a gente conversa toda semana. Eu posto alguma coisa, o Falcão vai lá e comenta. 2022, se eu não me engano, eu fui num podcast do Schumacher, sabe? Então, para quem é do campo, é a mesma coisa que um campeão mundial convidar um Denis, um Mendes, um Gustavo, o Gigante, para participar do primeiro podcast. Aí agora o Capita também fez o dele, me convidou. Então você vê que a agenda desses caras é uma agenda gigantesca e eles escolheram um cara da várzea para ir. Então, para mim, isso é a sensação de dever cumprido que eu passei aí pela várzea e fiz tudo certo do começo ao fim. Falo que eu acompanhei toda a evolução da várzea, né? A gente sai daquela várzea terrão, onde as pessoas tinham medo de jogar por causa de briga, vem para a várzea da grama, com redes sociais, e o público da várzea consome muito, né? Então eu sou muito feliz de vivenciar tudo isso e eu acho que a tendência é melhorar. Hoje a gente vê já o Habib, né, fazendo esse segunda chance, então você vê que vai dando mais oportunidades para varzianos e assim, a tendência é melhorar, cara. É marcas grandes chegando na várzea, então, cara, tomara que essa geração que venha não estrague e melhore isso que vem sendo feito para que todo mundo possa usufruir de tudo isso, porque isso é bom pra caramba.